Graças e paz, irmãos. Vamos falar hoje sobre a liderança dentro do movimento, né? Liderança de uma maneira mais de organismo, né? De organizacional, uma liderança organizacional. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos, né, sobre uma liderança mais ampla, uma liderança no movimento dos irmãos, como que poderia ser. E vamos começar falando das atitudes do líder, né, dentro dessa concepção. Então, o líder tem que ter uma ampla visão de futuro. O que seria uma ampla visão de futuro? Seria baseado em quê? No estudo da Bíblia, no estudo bíblico, né? O estudo das igrejas, ou seja, o estudo das igrejas no movimento no Brasil, estudo da gestão que ora se exerce, né, no movimento, e o estudo da liderança, né, o estudo de que maneira está se desenvolvendo a liderança. Então, tem uma ampla visão do futuro baseada nessas coisas: estudos bíblicos, estudo das igrejas, estudo da gestão das igrejas, estudo de liderança no sentido amplo, no sentido do movimento. Então, algumas atitudes, uma delas é essa, ampla visão de futuro. A outra postura do líder é a perseverança, né? Perseverança no início pequeno, ainda que seja um início pequeno, mas a perseverança desde o início, ainda que seja um início pequeno, uma perseverança diante das críticas e uma perseverança diante dos obstáculos que possam aparecer. Outra atitude é com relação ao desenvolvimento, né? Com relação a um programa de desenvolvimento. E como seria esse programa de desenvolvimento no movimento? É aquilo que a gente já tem falado em vídeos anteriores, né? A captação, a observação de líderes e potenciais, né? O desenvolvimento, um programa de desenvolvimento do próprio organismo, do próprio movimento no Brasil, e também um programa de desenvolvimento para deixar um legado cultural com relação ao movimento. E além disso, aí nós temos o crescimento, né? O crescimento de uma forma como um todo, o crescimento no movimento e a integridade. A integridade vai estar baseada em quê? No cuidado de si, integridade pessoal, cuidado de si, e uma integridade no cuidado dos obstáculos e ataques que possam surgir e que tem surgido, né, que a gente tem visto dentro do próprio movimento. E agora vamos falar aqui a respeito de um outro tópico, né? Eu estou aqui voltando. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre atitudes, né, desenvolvidas no movimento. Atitudes que precisam ser desenvolvidas dentro do próprio movimento. Então, quais são essas atitudes? Então, objetivos alinhados, né? Uma das atitudes que precisamos ter com relação ao movimento é ter os objetivos alinhados com o movimento dos irmãos no Brasil. Então, todos os objetivos têm que estar alinhados com relação ao movimento dos irmãos. Na igreja local, como é que a gente alinha isso? Né? Na igreja local, os objetivos dos projetos da igreja local têm que estar alinhados com todos os departamentos. Então, louvor, ministério infantil, mulheres, e, enfim, todos os departamentos, louvor, né, os objetivos dos projetos, as estratégias têm que estar alinhadas, né, com os objetivos da igreja local. Os departamentos têm que andar alinhados, né, os objetivos têm que ser os mesmos para que haja um avanço nesse sentido. O outro ponto é a ênfase que precisa ser dada. A ênfase uma ênfase na forma de pensar. Uma ênfase na forma de pensar e não na técnica, né? Gerar um ambiente e uma cultura, gerar ambiente e cultura dentro da igreja local, dentro do movimento, dentro do entorno. É importante que se faça isso. Então nós precisamos
né? Alinhar os objetivos, isso no sentido do movimento, os objetivos alinhados com o movimento. Na igreja local, alinhar os objetivos da igreja local com os seus departamentos e com o seu entorno, e a ênfase tem que ser em gerar um ambiente e cultura alinhados, né? E isso na forma de pensar e não na técnica. Outro ponto que a gente precisa desenvolver nessas atitudes, né, é desenvolver a capacidade de autoaprendizagem. É necessário desenvolver, a gente tem falado isso nos vídeos anteriores, desenvolver a capacidade de autoaprendizagem, principalmente aí dos líderes e potenciais, né, desenvolver uma cultura de aprendizado e legado, né, uma cultura de aprendizado que vai deixar para as próximas gerações, aí, através do discipulado, através do mentoreamento, né, essa cultura, essa capacidade de discipulado e autoaprendizagem. Então, assim também, outro tópico é o potencializar o aprendizado, né? Prática com correção até exaustão para chegar à perfeição. Então, você precisa ter repetição com correção, né? O trajeto, a forma como as coisas têm que ser feitas e tem que avançar com correção. Então, uma prática, uma repetição com correção até exaustão, ou seja, repetidamente, continuamente, para chegar à perfeição, né? E o mérito, né? Mérito é importantíssimo nessa situação, porque todas as ações que foram recompensadas, ou seja, que foram valorizados os méritos, serão repetidas. Todas as ações que forem recompensadas serão repetidas. Então, aquilo que a gente quer ver sendo repetido, sendo disseminado, sendo passado, deixado como legado, precisa ser recompensado, porque todas as ações recompensadas serão repetidas. Outro ponto dentro do movimento é a troca de experiências, né? Criar um ambiente de colaboração. O que é um ambiente de colaboração? É um ambiente que gera cooperação e respeito. Então, é necessária essa troca de experiência na igreja local, é necessária essa troca de experiência, ambiente de colaboração no entorno. E como é que a gente consegue isso? Consegue esse ambiente de colaboração com cooperação e respeito entre um e outro. Respeito à autonomia, respeito aos trabalhos, respeito aos avanços, respeito a tudo aquilo que está sendo feito no entorno. Então, na igreja local, esse ambiente de colaboração, no entorno, esse ambiente de colaboração e de forma regional e, quem dera, né, oxalá, nacional também. Então, a troca de experiência é um ambiente de colaboração. Então, valorizar relacionamento, outro ponto, valorizar relacionamentos, né? Criar um ambiente de interdependência. Nós falamos aqui já em outros vídeos que o mais importante não é nem depender, nem a dependência, nem a independência, mas o importante é valorizar, criar um ambiente de interdependência, um ajudar o outro, um colaborar com o outro, um respeitar o outro, criar e valorizar esses relacionamentos. Valorizando o quê? Valorizando atitudes, valorizando o clima e valorizando valores. Então, esses são os pontos que nós vimos aí dentro do movimento, né? Dentro do movimento, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma ênfase, né? Precisamos aí, vimos a ênfase, a questão da ênfase, voltando aqui, de gerar um ambiente de cultura, uma ênfase na forma de pensar. Depois nós vimos, dentro dessas atitudes, né, dentro do movimento, desenvolver a capacidade de autoaprendizagem, desenvolver uma cultura de aprendizado e legado, potencializar o aprendizado através da prática, da repetição, com correção até a exaustão para chegar à perfeição, e o mérito, né? Ou seja, recompensar todas as ações que nós queremos que se repita, que fique um legado, que gere sempre um ciclo. Então precisa ter recompensa, isso é o mérito, a meritocracia. Outra coisa, a troca de experiência dentro do movimento.
criar um ambiente de colaboração de igreja local, do entorno, do regional e do nacional. Outro ponto, valorizar relacionamentos, criar um ambiente de interdependência. Isso é liderança organizacional, valorizando atitudes, clima e também valores. Espero que tenha ficado aí um bom resumo a respeito dessa liderança no movimento, a liderança organizacional, né, de organizar tudo. E a gente falou também, né, lá atrás nós falamos sobre as atitudes do líder, né, a atitude que o líder precisa ter, que a gente viu que foi ampla visão de futuro, os estudos, Bíblia, igreja, gestão, liderança, perseverança, mesmo pequena, críticas e obstáculos. Outra atitude do líder, desenvolvimento de líderes e potencial da própria organização, da ligada e cultura, ter uma visão de crescimento e integridade, cuidando de si e cuidando aí dos ataques. Foi o que nós vimos com relação ao líder em si. Então, que tenha ficado aí um bom apanhado para você. Você possa ver esse vídeo, repetir ele, ir para frente, para trás e poder aí ver a respeito de liderança organizacional, a liderança no movimento dos irmãos. E como último vídeo, o próximo vídeo que nós teremos, nós vamos falar sobre os níveis de liderança. Quais são os níveis de liderança, para você identificar em que nível você está, como avançar para o nível seguinte e como são ou como é representado cada nível de liderança. Então, até o próximo vídeo. Graça e paz. Fique com Deus. Que Deus te abençoe e que possamos aí vencer tudo isso com saúde, imunidade, né, esse momento aí que nós estamos passando. E vamos colocar com atitude, criar e repartir e dividir e passar para outros aí esse conhecimento e esse legado. E com Deus, graça e paz.